Olá! Boa noite, né? Boa tarde aqui em Manaus ainda. Mas boa noite, né? Para os outros estados. Enquanto o povo chega aí, vamos beber uma água aqui. Oi, Brenda! Seja bem-vinda. Te vendo agora, né, Brenda? Acabamos de nos falar, praticamente. Hoje a nossa live sobre insuficiência respiratória, suplementação de oxigênio, na verdade, né? Oxigênio terapia na insuficiência respiratória. E hoje, como eu falei para vocês, é um aquecimento para a semana da ventilação mecânica, tá? Que vai acontecer do dia 28 de setembro ao dia 2 de outubro. Então, essa semana da ventilação mecânica, ela é voltada para fisioterapeutas que estão começando a trabalhar na UTI. Ou fisioterapeutas que querem trabalhar na UTI, que têm o sonho de trabalhar na UTI, assim como eu tive um dia, né? Um sonho de trabalhar na UTI. E hoje eu realizo esse sonho, hoje eu trabalho onde eu quero trabalhar. E além de trabalhar onde eu quero trabalhar, além de trabalhar no local que eu escolhi, atualmente eu tenho autonomia, né? Coisa que eu vejo que muitos fisioterapeutas buscam quando trabalham na UTI, é ter essa autonomia, né? Para ajustar o parâmetro do ventilador, para a tomada de decisões. Então, a semana da ventilação mecânica, ela é voltada para esse perfil de profissional que quer também conquistar essa autonomia, que quer realizar o seu sonho de aprender a atender um paciente na UTI, mas não voltando mais para aquela velha fisioterapia, né, que é aquela fisioterapia de antes. Até falei isso ontem, que antes o papel da fisioterapia era o quê? Era evitar que o paciente fosse a óbito, né? O nosso papel na UTI era, não deixar aquele paciente morrer. E hoje esse conceito mudou. Hoje o papel do fisioterapeuta na UTI é estabelecer ao máximo a independência funcional desse paciente, é prevenir o declínio funcional, evitar de todas as formas o declínio funcional, físico e funcional desse paciente, e também promover a independência funcional o mais rápido possível, seja da sua restrição ao leito ou seja da ventilação mecânica, tá bom? E na semana da ventilação mecânica eu vou trazer uma excelente oportunidade para você que quer aprender a fazer a fisioterapia dessa maneira, que quer aprender a avaliar o paciente, avaliar exames laboratoriais, avaliar um raio-x, uma tomografia. Então, participe da Semana da Ventilação Mecânica, é um evento 100% online, gratuito, tá? Que vai ser oferecido para os fisioterapeutas que querem aprender a atender o paciente na UTI, tá bom? Deixa eu ver o que mais. A inscrição tá no link que tá na bio do Instagram, tá bom? Então, vai lá no link que você vai fazer. Voltei, tinha alguém me ligando aqui, mas já estou de volta, tá? Hoje, como eu falei, hoje o motivo da nossa live, porque ela tá sendo mais cedo, né? Porque eu vou precisar sair esses dias para atender o pai de uma amiga minha que internou na UTI por Covid, né? E aí eu vou precisar ir atendê-lo lá, então por isso que a nossa live veio para esse horário, tá? Então até já justificando aos que estão aqui, daqui a pouco eu já vou sair para ir lá atender o paciente, tá bom? Então tá, a inscrição está lá no link, tá na bio. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve na Semana da Ventilação Mecânica. Se inscreve também no canal do Telegram, tá? O canal do Telegram é um conteúdo diferente que eu coloco aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. É um material que é do meu dia a dia, uma correção de uma sincronia, um raio-x, né, que chama mais atenção, uma gasometria, um exame laboratorial, alguma coisa que eu faço do meu dia a dia que eu acho importante passar para vocês, eu coloco lá no canal do Telegram. Então, se você ainda não se inscreveu, o link também tá lá na bio. Então, vamos começar logo, que vamos falar sobre oxigenoterapia na insuficiência respiratória. Então, eu vou desativar os comentários, qualquer dúvida coloca nessa caixinha com ponto de interrogação, tá bom?
Desativando aqui os comentários. Ok, certo. Primeiro eu quero que você saiba o seguinte, eu não vou falar aqui sobre a oxigenoterapia, tá? Porque para explicar sobre a oxigenoterapia, eu teria que falar das bases fisiológicas, né? Do transporte dos gases, da ventilação e perfusão, enfim. Eu não vou falar sobre isso, o que eu vou falar é sobre a suplementação de O2 na insuficiência respiratória. Ontem na nossa live eu expliquei, né, falei sobre a insuficiência respiratória, o que ela é, a classificação, falei de como seria o tratamento e o suporte, né? Falei que o tratamento da insuficiência respiratória é você identificar e tratar a causa, a doença de base, e o suporte vai ser em cima do quê? Do desconforto respiratório que o paciente vai apresentar por conta da hipoxemia. E aí, né, no caso da tipo 1, hipoxêmica, ou se for um distúrbio de ventilação, se for hipercapnia, se o paciente estiver retendo CO2, a gente pode otimizar a ventilação dele. Mas quando eu falo de oxigenoterapia, eu vou falar aqui da insuficiência respiratória tipo 1, da hipoxemia. Ah, Cíntia, mas a hipercapnia pode levar a uma hipoxemia? Uma hipoxemia? Pode, uma hipoxemia leve, tá? Pode levar também. Mas para fins didáticos aqui, para a gente entender melhor, vou falar aqui da hipoxemia. Então, a oxigenoterapia, ela é um suporte, tá bom? Ela não é um tratamento, né, para a insuficiência respiratória, ela é um suporte que eu vou dar para o meu paciente. Para o quê? Para otimizar aquela hipoxemia que ele vai estar apresentando. Por quê? O paciente com hipoxemia, ele vai ter um aumento da carga de trabalho do sistema cardiovascular. O paciente ele vai querer a todo custo conseguir compensar essa perda de oxigênio. E aí ele vai aumentar a frequência respiratória, aumentar a frequência cardíaca, aumentar o trabalho, aumentar a demanda, e isso vai levar a um ciclo vicioso. Então, por isso que eu faço oxigenoterapia nos meus pacientes com hipoxemia, tá? Mais amplamente. É importante lembrar que a maioria dos pacientes com insuficiência respiratória aguda e hipoxêmica, eles vão necessitar de um certo tipo de suporte de oxigênio, tá? Seja dos mais simples, com fluxos mais baixos, até os mais elevados, né? Com fluxo mais alto, com umas frações inspiradas maiores. É importante lembrar também que eu falei na primeira aula da insuficiência respiratória que para que o sistema ele seja capaz de oferecer uma adequada troca gasosa, né? Porque a insuficiência respiratória é o quê? É a incapacidade do sistema respiratório de fornecer o oxigênio de forma adequada e exalar, né? Eliminar o CO2 também de uma forma adequada. Então, na verdade, existe várias situações, como eu falei ontem, a integridade, né? A integridade do sistema respiratório, do centro respiratório, a integridade da condução, né, ali da informação, deixa eu ver o que mais, a bomba ventilatória, né, o diafragma está em boas condições, o pulmão ali, parênquima pulmonar, pulmão, caixa torácica. Então, todo esse arranjo vai ajudar, né, nesse mecanismo de troca gasosa, enfim, de entrada e saída do ar, tá? Mas quando eu olho intimamente, a troca gasosa, essa hipoxemia ali, a incapacidade da troca gasosa e a geração da hipoxemia, ela também está relacionada a um equilíbrio na relação ventilação e perfusão e também na difusão. Quando eu tenho alteração de ventilação, perfusão e de difusão, eu posso ter o aparecimento dessa hipoxemia. Então, relembrando que ventilação é a entrada e saída do gás alveolar, das unidades funcionais do pulmão, tá? Então, essa entrada e saída do ar, isso é ventilação, tá? Quando eu falo de ventilação, eu estou falando de CO2, importante lembrar também. Perfusão, a perfusão, ela é um movimento, né?
que o sistema cardiovascular vai bombear o sangue por meio dos capilares pulmonares e o processo de difusão é a passagem desses gases entre alvéolo e capilar pulmonar. Então, é uma diferença de pressão, né, dos gases que vai fazer esse transporte de forma passiva entre alvéolo e capilar pulmonar. Então, se eu tenho alguma alteração de ventilação, de perfusão ou de difusão, o meu paciente ele pode apresentar-se hipoxêmico. Claro que fora o que a gente discutiu ontem, tá bom? Isso é só um resumo macro para a gente entrar aqui na parte da suplementação de oxigênio, certo? Então, a oxigenoterapia ela está indicada para resolução da hipoxemia, corrigir a hipoxemia aguda, para reduzir também os sintomas da hipoxemia crônica e também para reduzir aquela carga de trabalho que eu falei mais agora no começo, uma carga de trabalho que é imposta ao sistema cardiovascular devido à hipóxia. Então, por isso que a gente vai ofertar o oxigênio para o nosso paciente. Lembra que ontem eu falei dos sinais e sintomas, falei da dispneia, o paciente ele vai referir essa dispneia e ele vai ter esse desconforto respiratório. Então, a gente vai dar esse suporte para o nosso paciente. A hipoxemia em adultos, ela é definida como uma PO2 menor que 60 milímetros de mercúrio ou uma saturação de oxigênio periférico menor que 90%, tá? Isso em indivíduos que estejam respirando em ar ambiente. Então, PaO2 menor que 60 milímetros de mercúrio e saturação menor que 90%. É importante lembrar também que os pacientes eles vão apresentar uma resposta variável, tá? Então, não é todo mundo que vai responder a determinados dispositivos e a determinadas concentrações de oxigênio. Cada paciente vai representar, vai responder de uma maneira variável conforme o curso da doença, conforme a maneira que se apresentar a doença dele, a insuficiência respiratória dele, tá bom? Então, o que a gente precisa tomar cuidado com isso? Por conta dos riscos que a oxigenoterapia traz pra gente. Então, a gente sabe que a oxigenoterapia ela é boa, ela é excelente, se for usada adequadamente. E muito a gente vê oxigenoterapia sendo instituída de maneira inadequada, muitas vezes até quando é contraindicada, muitas vezes até desnecessário. Às vezes o paciente ele está saturando 99% e está com aquele catéter nasal, né? Então, sem necessidade. Claro que tem alguns casos, né? Insuficiência, infarto agudo do miocárdio, angina, que tem essa suplementação de oxigênio. Mas quando a gente fala da insuficiência respiratória, de pacientes ali que não necessitam de um grau, né, de uma alta concentração de oxigênio, e a gente vê aquele paciente com catéter nasal, com máscara, saturando 99%, a gente se pergunta, é necessário que esse paciente esteja saturando 99% mesmo? É necessário que ele esteja com essa fração inspirada? Então, o recado que eu deixo aqui é: evite abusos, sempre utilize o mínimo necessário possível. E para isso a gente precisa, né? O fisioterapeuta que está na UTI, ele tem lá a oximetria de pulso, que ele está verificando. Ele tem acesso à gasometria arterial e também ele consegue, né, ver como é que está o paciente e acompanhar o paciente. Na enfermaria, pode ser que o paciente apresente uma insuficiência respiratória? Pode, porque como eu falei ontem, ela é uma das principais causas de internação na UTI. Então, pode ser que o paciente lá na sua enfermaria, né, você está atendendo a enfermaria e ele desenvolveu uma insuficiência respiratória, apresentou todos aqueles sinais e sintomas, e aí você acompanha por meio do oxímetro de pulso, se você não tiver ali uma gasometria de prontidão. E aí você vai ver se esse paciente ele vai necessitar de instalação de oxigênio, se essa saturação estiver baixa, ou então verificar a PO2 desse paciente, tá? Então, evite abuso, utilize o mínimo necessário para manter uma faixa alvo de
saturação. Cíntia, e qual é essa faixa-alvo que eu vou manter de saturação periférica ali do meu paciente? Então, em torno, né? Normalmente sabe-se que em torno de 90% a 94% é uma faixa-alvo razoável, né? Aceitável para se manter em pacientes com insuficiência respiratória, né? Na maioria dos pacientes. Uma faixa entre 88% a no máximo 92% para pacientes com insuficiência respiratória tipo 2, a hipercapnica. Então, ontem eu falei, né, antes da gente começar a falar aqui do uso de oxigênio, no finalzinho da live eu falei, cuidado, porque pacientes com tipo 2, principalmente paciente DPOC, que é um paciente retentor crônico de CO2, o centro respiratório dele não responde igualmente como uma pessoa que não é retentora de CO2, o centro respiratório dele já está acostumado a ter níveis mais baixos de oxigênio e mais elevados de CO2. Se você começa a ofertar oxigênio para um paciente DPOC, você vai estar mais prejudicando do que ajudando. Então, cuidado, use os valores mínimos, faixa-alvo de saturação do seu paciente entre 90% a 94% é razoável, é aceitável. E pacientes com insuficiência hipercapnica do tipo 2, em torno de 88% a 92% está ótimo, tá bom? Cíntia, aí como que eu vou administrar, como que eu vou suplementar o oxigênio para os meus pacientes? Então, a gente tem aqui os mais comuns, tá? Que são catéter nasal, máscara facial, tem a máscara facial, tem a tenda facial, tem a máscara de Venturi e tem também a máscara com reservatório. Eu não sei aí nos serviços que vocês trabalham, mas onde eu trabalho não tem, eu só vou ter máscara de Venturi e vou ter também catéter nasal e a tenda facial. Eu não tenho a máscara com reservatório e também não trabalho com a máscara facial, tá? Que é aquela pequenininha, é uma máscara igual à máscara de Venturi, né? O formato da máscara, tá? Então, eu não trabalho com esse, eu só tenho disponível no meu serviço esses que eu falei para vocês. O catéter nasal. O catéter nasal, ele é um dispositivo mais simples, né? Aquele catéter tipo óculos, que ele encaixa na narina e dá uma voltinha aqui. E ele é mais simples, ele é mais acessível, ele é mais barato e ele é o mais utilizado, tá? Muitas vezes você chega lá, paciente, ou numa emergência, ou o paciente está lá na intermediária, você vê o paciente está com aquele catéter nasal. Então, o catéter nasal, ele é um sistema de baixo fluxo, tá? Tenha em mente que a cada 1 litro por minuto que você vai ofertar no catéter nasal, você vai aumentar cerca de 3 a 4% de fração inspirada de oxigênio. E lembro que o catéter nasal, ele é um sistema de baixo fluxo porque ele ocorre uma mistura do oxigênio com o ar ambiente. Então, ele não é uma FiO2 fixa. Tem gente que faz o cálculozinho, 21 mais 4, 25%, 29%, 30%. Então, assim, é um valor variável, porque eu tenho mistura com o ar ambiente. Então, eu não tenho como dizer exatamente, olha, a FiO2 dele é 25%. Não tem, porque tem essa mistura, porque ele é um sistema de baixo fluxo, tá? Normalmente, no catéter nasal, a gente pode colocar, eu já vi na literatura, relatando que pode colocar até 8 litros por minuto no catéter. Mais 8 litros eu acho demais. E já vi também na literatura falar que pode colocar até 6 litros por minuto. E também já vi na literatura que pode ser colocado ali no máximo até 5 litros por minuto. Cíntia, o que eu utilizo, né? O que normalmente, como que eu faço? No máximo 5 litros por minuto, eu não gosto, até 4, 5 litros eu já passo para a tenda facial, que é a macronebulização, tá? Porque até 4, você consegue perceber, se você tiver um catéter nasal, coloque lá 5 litros por minuto. Pra mim, eu achei desconfortável, né? É um fluxo muito alto.
E a gente sabe que fluxos de até 4 litros por minuto, o nosso próprio sistema, né, a nossa própria via aérea é capaz de umidificar e aquecer. Então, outro ponto que eu chamo a atenção para o catéter nasal é a questão da umidificação, tá? Então, vamos lá. Primeiro, em relação ao valor do fluxo que nós vamos colocar lá no fluxômetro. Eu já vi, como eu falei para vocês, eu já cheguei na UTI, às vezes já vi paciente com catéter nasal de 8 litros por minuto, tá? Então, tem algumas literaturas que falam isso, mas eu acho muito agressivo. Eu acho que se o paciente precisa de mais, troque o dispositivo, tá bom? Não use o máximo, ele troque o dispositivo, veja se realmente está confortável para esse paciente, certinho? Outra coisa, quanto à água, né, que normalmente tem o copo de umidificação do catéter nasal. Então, isso é algo que eu vejo muito, também via. Agora não que eu tenho batido na tecla, né, lá na UTI por conta da água naquele umidificador. Até 4 litros, como eu falei, até 4 litros por minuto, o nosso sistema ele é capaz de umidificar o ar, tá bom? Então, não precisa colocar água no umidificador de catéter nasal até 4 litros por minuto, tá bom? Então, fica claro isso. Grave isso daí, se tiver acontecendo na UTI, o ideal é que você oriente a sua equipe, porque a gente sabe que a água, ela condensa, ela se torna um meio, ainda mais na UTI, que é um ambiente altamente contaminado, ela pode favorecer ao aparecimento de infecções, a criação de biofilmes ali, então ela não é uma boa solução para evitar ali infecções. Então, sem água, tá bom? Então, o catéter nasal, ele no máximo ali ele vai me dar um FI em torno ali de 34, mais ou menos 40%, depende. O que tem que ter em mente é que a cada 1 litro, 3 a 4% você vai aumentar na FiO2, é um sistema de baixo fluxo. Normalmente ele é utilizado para hipoxemia, para os casos de hipoxemia leve, tá? Para manter ali uma saturação ali em torno de 90% a 94%, quando o paciente tem uma hipoxemia leve. Uma limitação desse dispositivo é que se você utilizar, né, como eu falei, 5, 6 litros, 7 litros, 8 litros, pode causar ressecamento e lesão da mucosa. Então, cuidado quando for utilizar esse dispositivo, indicado para hipoxemia leve. Máscara facial. A máscara facial, ela é leve, ela é acessível. Ela já utiliza ali um fluxo mínimo de 5 litros por minuto, por isso que eu falo que se o seu paciente precisa de O2 maior que 4 litros por minuto, troque o dispositivo, não fique aumentando ali, troque o dispositivo, né? O ideal do profissional é saber reconhecer qual dispositivo usar, quantos litros o paciente precisa, a FiO2 o paciente precisa e trocar o dispositivo, tá bom? Não ficar botando, às vezes já cheguei a ver 10 litros por minuto num catéter nasal, então não faça isso, tá bom? E aí, cuidado, tá? Porque a máscara nasal, assim como a macronebulização, é necessário que tenha um fluxo de pelo menos 5 litros por minuto, porque se você baixa esse fluxo, o paciente ele pode começar a reter CO2. Então, o fluxo ideal para um bom funcionamento da máscara facial e da tenda facial da macronebulização é que ela tenha, que seja mantido um fluxo ali em torno de 5 litros por minuto para prevenir essa retenção de CO2, tá? Essa máscara, ela chega a uma FiO2 ali no máximo a 60%, tá? A FiO2 dela não é uma FiO2 fixa, ela é uma FiO2 variável, porque também tem mistura com o ar, tá bom? E a tenda facial, ela tem em torno ali de mais ou menos oferta em torno de 40% de FiO2 para os pacientes, que é aquela macronebulização, aquela tendona que fica aqui assim, tá? A máscara facial, ela pode ser utilizada em qualquer tipo de hipoxemia que não seja refratária ao oxigênio. Cíntia, o que é hipoxemia refratária ao oxigênio? Então, vamos lá. Tem situações em que o meu paciente, por mais que eu oferte oxigênio para ele não vai responder. São aqueles pacientes que têm o efeito shunt ou shunt, que têm alvéolos que não estão sendo ventilados, tá? Vamos pensar, ontem eu falei sobre isso, vamos pensar no caso da
atelectasia. A gente tem um alvéolo todo fechado, colabado, o ar não está entrando aqui, ó. Não tem o ar para que ocorra a troca gasosa, mas eu tenho a perfusão ocorrendo, eu tenho sangue passando aqui embaixo. É uma área perfundida, porém não ventilada. Então, o shunt ou efeito shunt, não adianta você ofertar oxigênio, porque não está passando. Então, isso é uma hipoxemia refratária ao oxigênio, quando o paciente ele tem esse desequilíbrio na relação ventilação-perfusão, tá bom? A limitação da máscara facial é que o paciente ele vai precisar tirar a máscara para comer. E aí, é igual a tenda facial. Às vezes tem um paciente lá na UTI que estão utilizando a tenda, né? E aí ele tá aqui para beber água, para comer, ele tira completamente. E imagine só, se é um paciente que está precisando de oxigênio, ele tira para comer, o que vai acontecer? O oxigênio vai cair, a hipoxemia vai piorar, a taquipneia, né? Ele vai aumentar a frequência respiratória para compensar essa queda no O2. E aí ele coloca de novo a máscara, agoniado e agitado, e aí começa aquela confusão toda. Isso acontece muito, porque é um dispositivo que realmente é difícil de utilizar e se alimentar junto também, tá? Então tem que ser retirado. Normalmente eu oriento para os meus pacientes, olha, não tira completamente, né? Respira, quando for beber água, levanta, bebe água, volta, mas não tire a máscara completamente, porque o tanto que você vai perder ali, depois o seu organismo ele vai trabalhar muito para tentar compensar essa perda de oxigênio, tá? Máscara de Venturi. A máscara de Venturi aí sim já é uma máscara com FiO2 fixa, porque ela tem válvulas reguladoras. Então, essas válvulas, elas são coloridas e elas têm lá na própria válvula, ela tem a quantidade de fluxo e a quantidade de FiO2 ofertada para o paciente. Então, eu consigo, de fato, regular a FiO2 que eu estou dando para o meu paciente, tá bom? Normalmente, a máscara de Venturi, ela é utilizada quando eu quero regular, né, de forma precisa essa titulação da FiO2. Normalmente, quando, Cíntia, aqui, em que casos que eu vou precisar regular exatamente essa FiO2 no meu paciente? Normalmente em casos, né, paciente ali com insuficiência respiratória hipercapnica, que eu preciso ter um cuidado nessa administração do oxigênio, e pacientes que eu quero desmamar do oxigênio, ele também é indicado a máscara de Venturi para esse tipo de paciente. Então, eu tenho um paciente que está ali, né, que eu estou querendo reduzir aos poucos, mas eu consigo saber a FiO2 que eu estou dando para ele e quanto que ele está evoluindo. Olha, hoje está FiO2 de 30, amanhã está FiO2 de 20 e assim sucessivamente, tá bom? Então, é quando eu quero esse controle maior. E aí eu tenho também a máscara com reservatório. A máscara com reservatório, ela oferece grandes concentrações, altas concentrações de oxigênio e também altos fluxos, tá? Ela oferta uma FiO2 em torno ali entre 90% a 100% com o fluxo de 12 a 15 litros por minuto. Então, lá no fluxômetro, né, entre 12 a 15 litros por minuto. Ela é indicada para hipoxemia moderada a grave, tá? Então, ela ficou muito conhecida, né, e utilizada agora por conta da pandemia, porque a gente viu também que na pandemia, agora na Covid, a gente tinha toda a questão de suporte de oxigenoterapia, suporte de ventilação não invasiva quando necessário, se necessário, e também as indicações de ventilação invasiva. Tinha os protocolos, né, da AMIB, da Sobrafir, tudinho falando o fluxograma para suplementação de O2. Né? Então, falando-se em relação aos níveis de PO2 e uso do cateter nasal, e depois se esse paciente, né, fosse uma PO2 mais baixa, esse paciente não respondesse ao cateter nasal, passava-se ele para a máscara com reservatório, porque ela consegue ofertar uma FiO2 bem mais alta para o paciente, porque ela também tem uma válvula regulatória inspiratória e expiratória, tá bom? A limitação dessa máscara também, ela é igual àquela máscara facial, aí ela tem aquela bolsa, bem parecida com a bolsa do Ambu, aquela bolsa aqui, e ela pesa um pouco, e ela requer que fique bem fixada, né, que não fique não fique totalmente, né, solta, que ela tenha uma vedação adequada,
e ela fica aqui, ela é um pouco pesada e pode ser desconfortável para o paciente. Tem a questão também da alimentação, que ele vai ser mais difícil para o paciente se alimentar com ela, tá? Então, esses são os dispositivos mais utilizados. Então, repetindo, catéter nasal, hipoxemia leve, máscara facial ou tenda facial, quando eu tenho qualquer tipo de insuficiência respiratória que não seja refratária ao uso de O2, máscara de Venturi, quando eu quero ter uma titulação ali, quando eu quero ter uma precisão na titulação da FiO2, né? E a máscara com reservatório para hipoxemia moderada a grave, porque eu consigo ofertar uma FiO2 entre 95% a 100%, porque também ela oferta altas concentrações de oxigênio a altos fluxos, tá? A resposta à oxigenoterapia, ela também serve para nos ajudar a determinar se o nosso paciente ele tem lesão pulmonar ou se é um paciente, nos casos de para determinar os casos de gravidade na lesão pulmonar. E um dos indicadores mais utilizados na nossa prática clínica é a relação PaO2-FiO2, tá? Então, o paciente está lá em ventilação mecânica, tem a gasometria desse paciente, você vai pegar a PO2 da gasometria, vai pegar a FiO2 do ventilador mecânico e você vai ver como que está essa relação PaO2-FiO2. A gente viu também, né, ficou bem destacado por conta agora da pandemia, da Covid, que pacientes com uma PO2 ali abaixo de 150 eram pacientes já com indicativo de posição prona, porque realmente eram pacientes que têm um comprometimento muito elevado ali da troca gasosa, tá? Então, a gente tem também para determinar a gravidade dessa lesão, a gravidade dos casos com esse indicador. E também como uma alternativa para a insuficiência respiratória, que hoje tem vários estudos em relação à efetividade e segurança, o uso do catéter nasal, da cânula nasal de alto fluxo, né, que está sendo muito difundida, que tem uma boa aceitação pelos pacientes também, e também é uma alternativa ao suporte ventilatório não invasivo, tá? A cânula de alto fluxo, ela é um dispositivo que ela vai oferecer o oxigênio em alto fluxo, aquecido e umidificado ali, dando uma umidificação ótima, por meio, né, das cânulas, como o nome já diz, cânula nasal de alto fluxo, e o nome também já diz alto fluxo porque ela oferta fluxos ali de 60 litros por minuto, e ela pode oferecer uma FiO2 ali de 100% para o seu paciente, tá? Mas esse vai ser o assunto da nossa live de amanhã, que eu vou falar sobre cânula nasal de alto fluxo na insuficiência respiratória aguda, né? Insuficiência respiratória aguda também, tá? Esse vai ser o nosso assunto da live de amanhã. Então, só pra gente ficar entendido que a oxigenoterapia na insuficiência respiratória, a gente vai tentar otimizar essa hipoxemia, mas é importante que seja tratada a causa base. Uma alternativa para esses casos, quando o paciente ele não tolera nem catéter nasal, nem máscara de Venturi, nem máscara com reservatório, é a cânula nasal de alto fluxo, que nós vamos ver amanhã na nossa live, nesse mesmo horário, tá? Às 18h07. Eu espero você. E se você, lembrando, né? Se você quer aprender a saber um pouquinho mais, a se aprofundar mais na parte da oxigenoterapia, como eu falei para vocês, isso aqui foi só a abordagem na insuficiência respiratória, mas se você quiser se aprofundar mais, se você quiser entender amplamente sobre não só oxigenoterapia, mas terapia inalatória, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, eu te convido a participar da Semana da Ventilação, que vai ocorrer no dia 22 de setembro ao dia 2 de outubro, e lá eu vou te apresentar um método que eu desenvolvi, né, nesses 10 anos aí de terapia intensiva, um método que eu desenvolvi para ajudar fisioterapeutas que estão começando a atender na UTI, fisioterapeutas que querem, que sonham aprender a atender um paciente na UTI, né, realizar uma assistência integral, completa, de qualidade,
com autonomia, com segurança. Então lá eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então fica aí o convite para você. Muito obrigado pela sua participação. Deixa eu ver se tem dúvidas, se tem comentários. Deixa eu ativar os comentários aqui. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui na caixinha. Não temos dúvidas até o momento. Então, eu agradeço muito, eu espero vocês amanhã nesse mesmo horário. Amanhã nós vamos falar sobre cânula nasal de alto fluxo na insuficiência respiratória. Muito obrigada pela participação de vocês, aqui pela companhia. Eu fico por aqui, até amanhã, um grande abraço. Tchau, tchau, gente!